A seguir, na nossa lista dos livros poéticos, nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Em meio às páginas das Escrituras, no âmago do Antigo Testamento, repousa na Bíblia o livro que canta, que chora, que clama, o livro que se prostra, que se levanta em louvor. É, esse é o livro dos Salmos, talvez o livro que mais deveria ser lido, e não só lido, o livro que mais deveria ser vivido. Os Salmos foram escritos durante um longo período, mais ou menos 1000 anos demorou para que fossem escritos todos os Salmos. Nós vemos que acontece algo interessante desde os dias de Moisés, por volta dos anos 1440 a.C., e se estende até depois do exílio. Os Salmos foram escritos por inúmeras pessoas. Davi, por exemplo, é o autor de 73 salmos, que utilizou a escritura sagrada como se fosse um diário. Nesse diário, ele colocava de forma poética aquilo que ele estava vivendo, os clamores que ele fazia a Deus. Davi, por muitas vezes, ele registrava as suas orações em formato de salmos. Nós temos Asaf, que era um levita, um profeta, que compõe 12 salmos. Os filhos de Corá, que são responsáveis por ter escrito 11 salmos. Salomão, filho do rei Davi, que compõe 2 salmos, o 72 e o 127. Nós vemos que Moisés também não ficou fora dessa lista. O Salmo 90 foi escrito por ele. Existe o Salmo de Emã, o Ezraíta, que escreve o Salmo 88. O Salmo de Etã, que também é um Ezraíta, que escreve o Salmo 89. E depois nós temos aí por volta de 50 salmos que não têm autoria identificada. Mas nós sabemos que todos eles foram escritos colocando um sentimento, trazendo uma espiritualidade, acentuando aquilo que nós temos na nossa alma e que nós devemos colocar para fora. O choro, a lamentação, a alegria, a angústia, o amor, a devoção a Deus. Então, o livro dos Salmos é uma joia muito peculiar que nós temos na Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos, ele é organizado em 5 partes, para você ver que não é uma coisa tão simples. Por exemplo, dos Salmos 1 a 41, nós temos a primeira seção. Enfatiza a relação pessoal de Deus com uma pessoa, enfatiza o refúgio, a justiça, que tudo isso é encontrado em Deus, e muito desses salmos são atribuídos a Davi como escritor. A segunda seção vai do Salmo 42 ao 72. Contém clamores profundos, sede por Deus, e tem também textos messiânicos. Tem salmos de Davi, salmos de Corá, Asaf e Salomão dentro dessa seção. A terceira seção, nós temos os salmos 73 até 89. Ali já é uma realidade um pouco diferente. Estes salmos vão refletir crises que aconteciam no povo de Israel. Dúvidas, contextos que eram para ser ensinados, a teologia da época, a justiça de Deus. E ali nós temos salmos de Asaf, de Corá, de Etã, de Emã. E na quarta seção, a partir do Salmo 90 até o 106, nós vemos uma restauração da visão de Deus como Rei, como Senhor. Seria mais ou menos ali por volta do pós-exílio. Ali nós temos salmos de Moisés, nós temos o Salmo 106, que termina dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Uma nova declaração do povo
restaurando a sua identidade religiosa. Por fim, a última seção vai dos Salmos 107 até os 150. São louvores de gratidão, são salmos que resgatam a ideia de louvar a Deus por gratidão, pela restauração que Deus traz para o povo, uma esperança futura. Estes salmos nessa última sessão incluem aqueles que são chamados cânticos de romagem. Nós vemos entre os salmos 120 e 134, são salmos de adoração, salmos de exaltação a Deus, são chamados de Hallel. Inclusive, há quem diga que o cântico que Cristo canta lá depois da ceia seria um Hallel. Então, possivelmente, a música que Jesus canta com seus discípulos lá no cenáculo teria sido um salmo. Dentro destes 150 fascículos, dessa história maravilhosa, deste compilado de emoções, nós temos os tipos de salmos. Cada um deles contém uma riqueza literária e espiritual. Por exemplo, nós temos salmos de louvor, que celebram o caráter de Deus, o seu poder, a sua fidelidade e a sua glória. É o exemplo dos Salmos 8, 19, 33, Salmos 47, 100 e 150. Nós também temos salmos de lamentos, que ali expressam a angústia, o sofrimento, o clamor por um socorro. Exemplos disso, Salmos 6, 13, o Salmo 22, que é um salmo messiânico, onde Davi, que é o autor deste salmo, escreve as mesmas palavras que seriam ditas por Jesus lá no Calvário. Em seguida, nós temos salmos de ação de graça. O próprio nome diz, expressam a gratidão a Deus por livramentos, por bênçãos, que é o exemplo dos Salmos 30, 34, 40, 107, o Salmo 116. Nós também temos salmos de sabedoria. Neles nós podemos encontrar ensinos morais, espirituais, direcionamentos para uma vida piedosa. O Salmo 1 é um exemplo disso. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmos 37, o 49, Salmo 73, o 112 trazem exemplos disso. Nós também temos salmos reais, salmos que exaltam a realeza de Deus e também um apontamento para o Messias, que é o caso dos Salmos 2, 45, 72, o 110, e também salmos imprecatórios, são salmos que clamam para que Deus realize justiça contra os ímpios, contra os opressores. Estes salmos, grande parte deles foram escritos por Davi. E Davi vai falando, Deus, livra-me dos meus inimigos, me protege daqueles que me perseguem. Coisas desse tipo. Nós também temos salmos de confiança. Eles revelam uma fé inabalável, mesmo diante das tribulações. Um exemplo, Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou até mesmo o Salmo 23, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmos como o 27, que diz que o Senhor é a minha luz. O 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Isso tudo demonstra e ensina a confiança em Deus. Nós temos salmos litúrgicos, salmos de processos, salmos de culto. É o exemplo do Salmo 15, o 118, o 24, o Salmo 122, trata bastante essas coisas, mas olha que interessante, além desses tipos, nós temos salmos que são marcantes, são verdadeiras joias espirituais. O Salmo 1, ele é a
porta de entrada. É a árvore plantada pela água. O Salmo 2 é o Messias entronizado. Tu és meu filho amado. O Salmo 23 é a confiança pura, o Senhor é o meu pastor. Ao passo que o Salmo 51 é o arrependimento verdadeiro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Salmo 90 é uma reflexão profunda. É uma ideia de que ele pede para que Deus ensine a contar os seus dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O Salmo 119 é um salmo de exaltação. É um salmo que vai contar sobre grandezas de Deus em várias partes, e cada uma dessas partes corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, portanto, 22 porções divididas em 176 versículos. O Salmo 137 é a dor do exílio. É o salmo que foi escrito às margens dos rios da Babilônia. E o Salmo 150 é um clímax de louvor. Todos os instrumentos, toda a criação e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós também temos os salmos que coloca o Messias, Jesus, no centro de todas as coisas. O Salmo 2 é o Filho entronizado. O 22 é o sofrimento da cruz. O 110 é o Messias como um sacerdote eterno. O Salmo 118 vai falar sobre a pedra rejeitada. Aquela pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra de esquina. Sendo assim, os Salmos é o coração pulsando em forma de escrita. E ele traz a mais verdadeira realidade de um sentimento de pessoas que dependem de Deus para todas as coisas e ainda que tentem fazer algo por seus próprios esforços, sempre vão chegar na seguinte conclusão: eu dependo de Deus. Deus é maior. Deus é sobre tudo e sobre todos.